Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então tá bom, queridíssimos. Reta final desse 2020 maluco, tá acabando. Vamos falar agora da parte da reprodução, sistemas reprodutores. Vamos começar pelo sistema reprodutor feminino. Muita coisa importante e interessante para a gente abordar aqui. Olha só, vamos começar falando da região do canal vaginal, da vagina. Tá importante entender, é o órgão de cópula feminino, é a região de entrada de espermatozoides durante o ato sexual, é a região da saída do bebê durante o parto normal, tá? Não durante a cesárea, cesariana, durante o parto normal, a região da vagina. Então, é essa região aqui, fica logo abaixo do útero, que nós já vamos falar, tá? Então, região do canal vaginal é uma região que tem uma capacidade de dilatação, tá? Uma grande dilatação, a gente pode ver aí, levar em conta o parto normal, né? Que tem que suportar a passagem do bebê, né? Então, tem uma grande capacidade, pegando aqui a caneta, ó, então essa região aqui, essa região é a região da vagina, a região do canal vaginal. Perfeito? Vou limpar o rabisco aqui. A região do útero, que fica acima do canal vaginal, é importante entender, o útero é um órgão muscular. É um órgão muscular e é um órgão que tem uma capacidade gigantesca de dilatação. E por que isso? Porque é o local do desenvolvimento embrionário. Olha que show esse gifzinho que a gente está vendo, ó. Olha aqui a capacidade, então, que o útero tem. O útero é a casa do bebê durante o desenvolvimento embrionário. Olha só como ele aumenta, como ele dilata. O útero ele é revestido internamente pelo endométrio. Sim, é o endométrio que se descama durante a menstruação. Então, quando não acontece a fecundação durante o período fértil, ao longo do ciclo menstrual que a gente já vai falar, quando não acontece a fecundação, o endométrio ele se descama e aí vem a menstruação, né? Que boa parte do conteúdo da menstruação é descamação do endométrio que se desenvolveu ao longo do ciclo menstrual. Perfeito? Então esse gifzinho ele é bem interessante, bem legal, a gente consegue entender como que se dá esse desenvolvimento embrionário. Outra coisa que chama atenção aqui, os órgãos internos, como eles ficam comprimidos, né? Então, isso explica a gestante ter diversos sintomas característicos, né? De um sufocamento, falta de ar, né? O incômodo, principalmente nas semanas finais aí da gestação. Então, aqui a gente está vendo um esqueminha também, bem didático, bem bacana, a vagina aqui embaixo. Essa é a região do colo do útero, tá? Então, é a região de transição do canal vaginal e do útero. O útero está aqui em cima, deixa eu pegar o rabisco de novo. Ó, então, toda essa região aqui, ó, é a região do útero, ok? O endométrio é isso que está em branquinho aqui, ó. Toda essa região, esse revestimento interno é o endométrio, tá? Tudo isso que fica por dentro aqui tem é como se fosse um cortinho, tá? Mas imaginem tudo isso daqui fechado, né? A parte interna, então, o revestimento interno sendo o endométrio. Vamos aproveitar esse esqueminha aqui para a gente dar uma visão geral de todo o sistema reprodutor aqui feminino. Então, o útero aqui, que eu já havia destacado, aqui as tubas uterinas, né? As tubas uterinas aqui são duas, a direita e a esquerda, os ovários aqui, aqui, e os ligamentos ovarianos, né? Que mantêm os ovários aqui, então, nessa região. Perfeito? Deixa eu limpar aqui. Ó, as tubas uterinas, meus queridos, importantíssimo, fundamental. E por quê? Porque é o local de liberação do gameta feminino. Então, o gameta que vai ser liberado lá pelos ovários, ele é conduzido ao longo da tuba uterina, como a gente está vendo aqui, ó. Isso é tão interessante que a fecundação normalmente ocorre na tuba uterina. Sim, o espermatozoide ele vai lá e encontra o óvulo mais ou menos na metade da tuba uterina.
aí o desenvolvimento embrionário ele já é iniciado na própria tuba uterina, como a gente está vendo aqui, ó, e depois o embrião vai se fixar lá no útero, que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, na maioria dos casos, é onde ocorre a fecundação. Tá? Então, o normal é acontecer a fecundação lá na tuba uterina, e aí esse embrião ele tem que se deslocar até a região do útero. Vai conduzir, então, o embrião em desenvolvimento lá para o útero, onde vai acontecer a fixação do embrião. Ok? No útero. Os ovários, olha aqui, ó. Então, os ovários são as gônadas, são as glândulas sexuais, são responsáveis pela ovogênese. Então, nos ovários é que vai acontecer a meiose feminina, né? A gametogênese, a ovogênese, que é a formação dos óvulos, do gameta feminino. São responsáveis também pela produção dos hormônios sexuais, tá? Os hormônios sexuais femininos aqui, ó, estrógeno, progesterona, produzem também a testosterona, por se tratar das mulheres, então é uma quantidade menor do que nos homens, tá? Mas também produz testosterona. E aqui nós estamos vendo uma foto, então, do ovário. Tá aqui um instrumento cirúrgico, né? Semelhante aí a uma pinça, e aqui, então, os ovários. Um ovário, aliás, né? Aqui os esqueminhas mostrando. Então, olha como que acontece a ovulação, a tuba uterina, ela aspira, como se fosse um aspirador, e a tuba uterina vai lá e aspira esse óvulo no período fértil. Ah, professor, isso não acontecer a fecundação aqui, então, lá na metade da tuba uterina. Esse óvulo ele vai ser liberado junto da menstruação. Tá? Então, no período lá da menstruação, esse óvulo ele vai ser liberado, ok? Meus queridos, aqui imagens, olha só, imagens importantes, interessantes. A gente consegue entender bem, então, ó, além dos esqueminhas que eu havia mostrado para vocês, olha só, aqui os ovários, aqui a região do útero, olha as tubas uterinas, tá? Então, as tubas uterinas que vão aspirar, né? Vão aspirar o óvulo lá no período fértil. Aqui mais uma imagem, então, ó, com um corte mediano na região do útero, como a gente está vendo aqui, toda essa região é o endométrio, tá? Então, toda essa região aqui que se descama na menstruação, tá? No período da menstruação. Aqui uma parte, então, do canal vaginal, tá? Então, imagens, peças anatômicas, muita gente acaba ficando aí, ah, não quero, mas é importante para a gente entender, tá, meus queridos? Questões didáticas aí para a gente entender como que se organiza o sistema reprodutor feminino. Galera que é aí mais pro lado das biológicas, né, que pretende uma medicina, aí já fica mais interessado ali em ver e entender. Meus queridos, vamos falar um pouquinho então dos hormônios. Importantíssimo. Olha só, os hormônios sexuais femininos, tá? São lá estrógeno e progesterona, né? São os mais falados. Não se esqueçam que testosterona também é produzido lá pelos ovários, mas a testosterona ela é produzida numa quantidade bem menor nas mulheres quando comparado com os homens. Então tem uma região do encéfalo chamada de hipotálamo, né? O hipotálamo que vai ser responsável pela liberação dos fatores de gonadotrofina. O que é isso? São fatores que vão estimular a hipófise, que é a glândula que a gente está vendo aqui nesse esqueminho, ó, do tamanho de uma ervilhinha, também chamada de glândula pituitária, é a glândula mestre, porque ela rege todo o sistema endócrino, ela controla todo o sistema endócrino. Então, essa hipófise aqui, ela vai produzir 2 hormônios e isso vai ser desencadeado na puberdade. Tá? Então, na puberdade, tá aqui o esqueminha mostrando, ó, na puberdade a hipófise vai lá e ó, manda os hormônios FSH e LH para a corrente sanguínea. Tá, lá da adolescente. E aí, o que vai acontecer? O hormônio FSH, que é a hipófise, que está logo abaixo do cérebro, como a gente está vendo aqui, ó, nesse esqueminha, esse FSH, ele vai estimular os folículos ovarianos. Sim, folículos ovarianos que ficam lá juntos, bem próximos dos óvulos. Eles armazenam, como se armazenasse os óvulos lá que estão se desenvolvendo. Esses folículos ovarianos aqui, eles passam a produzir grandes quantidades de estrógeno. Estrógeno, estrogênio, estradiol, tudo a mesma coisa, ok?
E também, esse FSH, ele vai estimular o desenvolvimento do endométrio, ok? E tem um outro hormônio que a hipófise também manda para a corrente sanguínea, lá da adolescente, tá? Antes da adolescência, antes de começar o ciclo menstrual, esses hormônios aqui, eles ficam meio que inibidos, né? Produção bem baixinha. Aí na puberdade que a hipófise começa a liberar mais quantidades, mais concentrações na corrente sanguínea, ok? E esse LH aqui, ele vai estimular a ovulação. Ele estimula a ovulação. E aí, estimulando a ovulação, surge uma estrutura lá no sistema reprodutor feminino, lá nos ovários, chamado de corpo lúteo. Já vou mostrar para vocês no esqueminha isso. E esse corpo lúteo passa a produzir progesterona, tá? Então, basicamente, vai ser o seguinte: o FSH produzido na hipófise, ele dá o sinal para os ovários produzirem mais estrógeno, e o LH dá o sinal para os ovários produzirem progesterona, ok? E é claro, o LH vai estimular a ovulação e o FSH, ele estimula os folículos ovarianos. Então, basicamente, é isso, um esqueminha bem importante. Faça esse esqueminha aí, importante ter no caderno isso. Olha só, meus queridos, aqui a gente consegue ver bem isso, ó. Aqui tem um gráfico e aqui um esqueminha mostrando. Ó, isso que vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar o rabisco. Então, calma, para quem não entendeu a explicação do esqueminha anterior, agora vai ficar bem tranquilo de entender. Olha só, então tudo isso daqui é um ovário, perfeito? Esse ovário aqui, como nós já sabemos, ele fica responsável pela formação do óvulo, tá? Ele fica responsável pela formação do óvulo. Ao longo do ciclo menstrual, o que vai acontecer? Esse óvulo ele vai passar por uma maturação. Tá? Ele passa por uma maturação e no período fértil ele vai ser liberado. Tá? Na verdade, o que é liberado é o ovócito 2, tá? Depois que ele vai ser chamado de óvulo, mas popularmente o gameta aí chamado de óvulo. Tá? Então, o que acontece? Esse ovócito 2, que vai ser o óvulo, que está se formando aqui, ó, aqui nessa região, ele fica envolto por células foliculares, aqui em volta, ó, que são essas células que a gente citou no slide anterior. Tá? O folículo ovariano. Aí o que acontece? No período fértil, esse ovócito, ó, na ovulação, então esse ovócito é liberado, tá? Aqui, ó, vai acontecer a liberação. Aí vai lá a tubo uterino e aspira ele, ok? Mas aí, essas células aqui, ó, foliculares, vai dar origem a uma estrutura que recebe o nome de corpo lúteo, que é essa estrutura amarelada aqui, ó. Perceberam? É esse corpo lúteo aqui que começa a produzir grandes quantidades de progesterona, tá? De progesterona. Então, esse carinha aqui amarelado, ó, ele vai produzir grandes quantidades de... Deixa eu colocar aqui. Vai produzir progesterona. Tá? Então, esse cara aqui é o corpo lúteo. Perfeito? E essas células foliculares aqui, elas vão produzir, antes então da formação do corpo lúteo, elas vão ficar responsáveis pela produção do estrógeno, ou do estradiol. Ok? Então, basicamente, é isso. E aí tem a liberação desse ovócito, né? Aí, no próximo ciclo menstrual, reinicia tudo de novo. Tá? Então, vai acontecer lá a liberação do ovócito, vai ter a formação do corpo lúteo para produzir mais progesterona, e assim vai. Deixa eu limpar aqui para a gente ver o gráfico. Olha esse gráfico, meus queridos. Então, aqui a gente está vendo o seguinte. Aqui tem o crescimento do folículo ovariano, então, que é a estrutura que eu falei para vocês que fica em volta do óvulo, ok? Então, percebam que ao longo do ciclo menstrual, primeiro aqui em cima, ó, acontece a maturação de tudo isso, tá? A maturação disso acontece por estímulo lá da hipófise, que vai liberando FSH, não se esqueça, a hipófise que vai dando essa ordem. E aí, aproximadamente no 14º dia, acontece a ovulação. Meus queridos, fiquem atentos. Olha o que acontece no período da ovulação. É normal a temperatura corpórea subir, tá? Da mulher. É normal. Pode até acontecer de subir 1 grau, tá? Nesse período. Percebam o pico dos hormônios. Olha só. LH, que está em azulzinho aqui embaixo. FSH também. Tá? Tem pico de
estradiol, que é o estrógeno, tá? O estrogênio, tudo a mesma coisa, aqui, ó, próximo do 14º dia. Aqui nós estamos vendo a evolução do endométrio, olha o útero que vai acontecendo com ele, então no 14º dia tá aqui. Esse gráfico é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, beleza, aconteceu a ovulação. Depois da ovulação, olha só, essa estrutura aqui, ó, essas células foliculares, como eu havia dito, vão dar origem a essa estrutura amareladinha, que é o corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz mesmo? Produz progesterona. Olha só, o pico de progesterona, o único hormônio que vai ter o seu pico depois da ovulação é a progesterona. Por quê? Porque ela é produzida pelo corpo lúteo. Aqui, ó, o corpo lúteo que se forma depois da ovulação. Perceberam? E depois da ovulação é que o endométrio vai se desenvolver. Olha só a parede do endométrio, ó. Se desenvolve um monte. Se desenvolve um monte. E aí, se não acontecer a fecundação, aproximadamente no 28º dia do ciclo menstrual, aí vem a descamação do endométrio. Olha aqui a queda, ó, da parede do endométrio. É a menstruação. Ok? Então, cada ciclo menstrual ele passa a ser contado no primeiro dia da menstruação. Tá? No primeiro dia da menstruação, então, inicia-se a contagem do novo ciclo menstrual. Tá? Ah, professor, e se acontecer a fecundação? O embrião assume o controle disso. O embrião assume o controle, então, dos hormônios e não deixa o endométrio, ou pelo menos não deveria deixar o endométrio descamar. Perfeito, meus queridos? Então, esse gráfico aqui é importantíssimo porque a gente consegue entender essa dança dos hormônios. Então, percebam como o ciclo menstrual tem altos e baixos. Então, o sintoma da TPM, a TPM, ela envolve queda drástica desses hormônios. Imagine, no 14º dia tem pico, aproximadamente, tá, meus queridos? Aproximadamente no 14º dia, a ovulação pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, não é algo exato, tá? É importante lembrar disso. Então, aproximadamente no 14º dia, tem pico de LH, tem pico de FSH, tem pico de estrógeno, aí depois vem o pico de progesterona e a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, envolve a queda drástica desses hormônios aqui, por isso sintomas específicos da TPM. Algumas mulheres sofrem mais, outras sofrem menos nesse período. Tá? Mas são diversas características aí, indisposição, dor de cabeça, cólicas, né? Então, porque é hormônio, o hormônio controla o organismo, perfeito? Então, a partir do momento que tem lá a menstruação, isso é consequência da queda desses níveis hormonais. Tranquilo? Ó, aqui mais um esqueminha, então, a gente consegue ver nesse outro gráfico aqui, né, a histologia ovariana, aí tem a ovulação aproximadamente no 14º dia, né, o folículo ovariano aqui, aí depois a formação do corpo lúteo, que é essa estrutura amarelada que o folículo ovariano dá origem, temperatura corporal, percebam como é normal esse aumento da temperatura corpórea, aí depois na menstruação vem a queda de novo. Aqui, os 4 principais hormônios que participam disso, né? Então, estamos vendo aqui em azulzinho estrógeno, em verdinho LH, em vermelhinho aqui o FSH. Todos eles vão ter o seu pico aproximadamente no 14º dia. A progesterona tem o pico depois, porque quem produz a progesterona, não se esqueçam, deixa eu pegar o rabisco aqui, é esse cara. Ó. Por isso que o pico da progesterona vem depois, porque esse cara ele passa a ser formado depois da ovulação do 14º dia. Tá? E aí a progesterona é a grande responsável pelo desenvolvimento do endométrio. Aí o endométrio se desenvolve. Professor, por que o endométrio se desenvolve? Para receber o embrião. Tá? Então, se não teve formação do embrião, o que acontece? A descamação do endométrio, que é a menstruação. Perfeito? E a cólica nada mais é do que um reflexo dessa descamação. Imagine, é um tecido que se desprende lá do útero. Tá? Então, algumas mulheres sofrem muito com a menstruação, com a descamação do endométrio. Tem cólicas terríveis, né? Tem que tomar medicamentos e tudo mais. E é importante ter o acompanhamento médico, tá? Principalmente as mulheres que sofrem demais com esses sintomas da TPM, com esses sintomas da menstruação. É importante ter um acompanhamento médico, ver se está tudo certinho, né? Para ver possíveis tratamentos, medicamentos, porque realmente é algo que debilita muito. Perfeito? Deixa eu limpar aqui
nosso rabisco. Olha só, então, o endométrio, ele passa aproximadamente de 2 milímetros de espessura para próximo de 18 milímetros. 18, olha só isso, então de 2 milímetros para 18 milímetros, podendo chegar a 20 milímetros. Meus queridos, estamos falando aí de aumento que vai a 2 centímetros. Fica lá, pode passar de 2 centímetros de aumento. Então, imaginem, todo o endométrio, todo esse tecido interno aqui, né, ele aumentando mais de 2 centímetros nesse período pré-ovulatório. Tá? Então, é um aumento grande, como a gente está vendo aqui no esqueminha do lado. Ó. Quando não acontece a gestação, quando não acontece a formação, então, do embrião, ocorre a descamação endometrial, que é a menstruação. Os níveis hormonais tornam-se baixos, o endométrio se descama, está aqui a representação, então, da descamação do endométrio, a menstruação. Aqui a gente consegue ter uma boa ideia de como que o endométrio ele vai se descamando, então, e vai acontecendo a menstruação. Ok? Meus queridos, olha essa imagem aqui. Essa imagem é topíssima, hein? Olha só. Aqui nós estamos vendo, então, foi um registro feito por médicos, né, durante uma cirurgia, depois eles pediram autorização da paciente, né, para usar para fins didáticos. Vamos entender o que está acontecendo aqui, já estamos indo para a reta final do sistema reprodutor feminino. Isso daqui tudo, então, é o ovário, ó. Tudo isso daqui é o ovário. Aqui é um instrumento cirúrgico, né? Isso daqui é o folículo ovariano. Meus queridos, o folículo ovariano é como se fosse um vulcãozinho. E ele vai expulsar o óvulo. Olha o óvulo aqui. Nossa, professor, mas ele é grande assim? É grande. O óvulo é grande. Tá? Ele é visível ao olho nu. Tá? É uma célula grande. O espermatozoide é microscópico, mas o óvulo é grande. Tá? Então, aqui, durante essa cirurgia, os médicos registraram o momento exato da ovulação. Esse folículo ovariano aqui que eu falei para vocês, que ele vai produzindo estrógeno, e esse folículo ovariano que vai dar origem ao corpo lúteo, que é a estrutura amarelada que nós vimos nos esqueminhas lá, que vai passar a produzir progesterona. Ok? Então, aqui a gente consegue ver bem, ó, esse amarelinho aqui é lipídio, tá? Isso aqui é uma gordura normal, nessa região aqui também, ó, gordura, tá? Mas a gente consegue ver bem. Então, aqui estava durante a cirurgia, mas se não estivesse durante a cirurgia, as tubas uterinas, elas iam aspirar, elas se aproximam dessa região aqui que o óvulo está sendo liberado e aspiram esse óvulo. Tá? Então, essa imagem aqui, ela é topíssima, importantíssima. Deixa eu limpar o rabisco aqui, olha lá. Então, a gente consegue ver bem o ovário, o folículo ovariano que é, né, mesmo, volto a dizer, mesmo muita gente ficando aí meio, ai, que nojo, não quero ver isso, né, mas é importante para a gente entender do que se trata, né, para realmente entender e não ficar à base do decoreba, tá? Então, esse folículo ovariano, ele surge todo mês, ao longo do ciclo menstrual. E aí ele vai dar origem ao corpo lúteo depois, que vai produzir progesterona. Mas esse folículo ovariano aqui, ele produz bastante estrógeno, tá? Ele fica responsável aí pelo pico de estrógeno. Meus queridos, então é isso, sistema reprodutor feminino, né? A gente encerra com essa belíssima imagem aqui. E aí na próxima nós vamos para o sistema reprodutor masculino. Se tiverem dúvidas, mandem aí para mim, hein? Fortíssimo abraço, até mais!